Caros alunos, estamos iniciando a videoaula número 11, correspondente a sistemas de equações lineares, primeira parte. Então, nessa videoaula, a gente vai detalhar o método de Jacobi como sendo um método iterativo para resolver sistemas de equações lineares. Bom, então, o objetivo desse método é resolver um sistema de n equações com n incógnitas. Vocês estão observando então o sistema na sua tela. Em que consiste o método? Vamos detalhar a parte prática do método. Da primeira equação, a gente tira em evidência o x1. Da segunda, o x2. Da enésima, o xn. Então, ele vai ficar mais ou menos como está sendo mostrado na sua tela. x1 em termos de x2, x3 até xn. x2 em termos de x1, x3 até xn, e xn em termos de x1, x2 até xn-1. Bom, o método de Jacobi, então, consiste no seguinte. Se você tem x1, x2, x3 até xn, todos os valores antigos, então, um valor novo é gerado utilizando esses valores. Então, o x1, pegamos a primeira equação, o x1 será, então, x1 novo igual àquela expressão em termos do x2 antigo, x3 antigo, xn antigo. O x2 é da segunda equação anterior. Então, aí também nos dispomos dos valores antigos e o esquema ficará então desse jeito. x2 novo em termos dos x1 antigo, x3 antigo, xn antigo. E assim pela frente. Para gerar o xn, utilizamos o x1, x2 e xn também antigos. Então, nosso esquema vai ficar de acordo com essas n equações, de acordo com essas n igualdades. Vamos ver então agora um exemplo numérico. Vamos supor que temos um sistema 3x3, como está sendo mostrado na tela. Esse sistema ele permite fazer o seguinte: da primeira equação tiramos em evidência o x1, da segunda equação o x2 e da terceira equação o x3. Então, as equações elas ficam dessa forma: x1 em termos de x2 e x3, x2 em termos de x1 e x3 e x3 em termos de x1 e x2. Bom, então nosso esquema, nosso método de Jacobi, ele será detalhado então, como vocês observam na parte direita da sua tela, né? x1 novo, x2 novo e x3 novo, gerados em termos dos valores antigos de x. Bom, se a gente coloca em prática esse esquema, então a primeira coisa que a gente precisa é de um chute inicial, de um conjunto de valores iniciais para x1, x2 e x3. Por exemplo, 0 para todas as variáveis, para todas as incógnitas. Se procedemos com a primeira iteração, nós vamos ter x1 novo como sendo menos 1/5, x2 novo como sendo 2/9 e x3 novo como sendo menos 3/7. Todos esses valores foram gerados então de acordo com o esquema anterior. Segunda iteração. Então, nessa segunda iteração, consideramos os valores antigos como aqueles valores de x que foram gerados na primeira iteração. Então, jogamos eles dentro do esquema e resulta então x1 novo, x2 novo e x3 novo como sendo aqueles valores mostrados, aquelas frações mostradas na segunda iteração. Terceira iteração, similarmente, né? Observe que as frações elas vão ficando cada vez com denominadores e numeradores maiores. E por último, aí mostramos a quarta iteração, né, já com
com frações com denominadores bastante grandes. Então, uma vez que a gente fez a quarta iteração, passa para a quinta, sexta, sétima, etc., até atingir um determinado critério de parada. Geralmente, o critério de parada é o erro relativo, ou seja, a proximidade entre o conjunto de valores x1, x2, x3 novo e o conjunto de valores x1, x2 e x3 antigos. Bom, então, através de um cálculo rápido, a gente está mostrando nessa tabela o resultado de 7 iterações com 3 dígitos decimais de aproximação. Então, você observa que entre a sexta e a sétima iteração não existe maior variação, e isso quer dizer, então, que os valores que acontecem na sétima iteração, 0,186, 0,331 e menos 0,423, devem ser, então, valores aproximados, exatos até 3 dígitos decimais. Bom, então, a seguir agora vamos ver o nosso programa VCN resolvendo este sistema. Bom, pessoal, então vamos clicar aqui no aplicativo VCN, sistemas lineares, métodos iterativos, tá? Aqui Jacobi, a ordem já vem 3x3 prontinha. Aqui vamos clicar em 0,01, vamos escolher 0,01, e a precisão aqui vai ser a precisão relativa. Por exemplo, 5 menos 2, 3, que é a primeira linha da matriz, menos 3, 9, 1, 2, menos 1, menos 7. Tá? Então, nosso chute inicial é 0, 0, 0 mesmo, como antes. Aqui é menos 1 no primeiro termo à direita, 2 e 3. Então, vamos marcar a execução passo a passo para ver como é que evolui o método, né? Então, nossa primeira iteração será correspondente a menos 0,2, 0,2222 periódico, e o outro valor que é menos 0,42857, etc. Né? Então, aos pouquinhos a gente vai calculando, então, iteração por iteração. Observe que o erro ele aumentou aqui um pouquinho, mas ele começa a diminuir a partir da terceira iteração. Né? Tá? Agora tem 6%, 2% na quinta iteração, e na sexta iteração ele está em 0,57%, que é então a precisão desejada. Tá? Então, nesses termos, os valores são 0,186, 0,331 e menos 0,423. Então, isso termina nossos cálculos do método Jacobi.